Boa tarde na presença de Deus, que todos vençam hoje, amanhã e sempre. Sejam bem-vindos para mais um tempo de curar, esta série de reflexões e ministrações neste tempo tão maravilhoso, tão poderoso da parte do nosso Pai, do nosso Senhor. Tempo de cura, tempo de libertação, tempo de desatar, o desatar da mente, das emoções, das vontades, o desatar da alma. Sejam todos bem-vindos no poderoso nome de Jesus. Estamos ao vivo para a glória do Senhor, esperando os queridos estarem entrando no nome do Senhor Jesus, mais queridos entrando. Lembrando que esta live ficará gravada aqui no Instagram e também será reprisada às 18 horas lá no YouTube, canal do YouTube, @APNChurch. Amém? No nome de Jesus. Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, corre lá depois desta live, depois desta gravação, e já se inscreva, ative o sino de notificações para que você possa estar recebendo todas as notificações de quando saírem novos vídeos, novas lives, novos posts, no nome do Senhor Jesus. Tudo é para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, o louvor do Senhor. Nosso prazer, a nossa alegria é que o nome do nosso Pai, Pai Celestial, seja glorificado, seja exaltado, amém, seja reconhecido. E o seu reino, o seu domínio, ele esteja em todos os lugares. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. E por isso os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aos quebrantados de espírito, aos quebrantados de coração, aqueles que estão em miséria espiritual, sim, aqueles que foram roubados, aqueles que foram saqueados, destruídos, mortos espiritualmente, a estes as boas notícias sejam anunciadas em nome de Jesus, e estes venham receber redenção, venham receber libertação, venham receber cura, venham recebendo prosperidade no poderoso nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. A redenção em todas as áreas da vida, no físico, no emocional, no financeiro, no espiritual, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, no nome de Jesus. O cenário está diferente. Estou aqui na área de fora de casa, no nome de Jesus. Esse fim de semana vim em ambientes diferentes. Não estamos desde o nosso quarto de oração, fica para lá, estou aqui fora hoje, para a glória do Senhor. O dia está maravilhoso, não sei se está a captar o áudio, mas o som dos pássaros, também tem um som de uma central aqui da casa pastoral dos pastores. Louvado seja Deus, mas o clima está muito bom. As nuvens estão carregadas de água que logo cairão no nome de Jesus, e o sol ele está ameno. A iluminação está boa demais aqui, glória a Deus. Estou feliz de estar a compartilhar deste tempo com você, desde este ambiente, no nome de Jesus. Essa árvore aqui é um pé de limão, é um limoeiro, no nome de Jesus. E estou embaixo deste limoeiro, e debaixo deste limoeiro tenho certeza que a glória do Senhor irá fluir de uma forma poderosa. Confirme para mim se a imagem e o áudio estão chegando em boa qualidade, por gentileza, no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falando de fim de semana, meu Deus, que fim de semana foi esse? Fim de semana maravilhoso. Fim de semana sem igual, Desde praticamente sexta-feira estávamos fora de casa. Fora nos outros dias que nós estivemos trabalhando incessantemente na obra do Senhor. Se você não sabe, tanto minha apóstola como eu estamos a tempo integral. Ela está desde o ano de 2024 e eu desde o início deste ano. Estamos a trabalhar incessantemente. São poucos os dias que nós temos para descansar. Por exemplo, hoje, obrigado minha querida pastora Conceição, uma mãe maravilhosa. Obrigado por confirmar que está ótimo o áudio.
Então nós temos pouco descanso, trabalhamos continuamente no nome do Senhor Jesus. Há quem pense, né, que apóstolo não trabalha, pastor não trabalha, aquele que está a tempo integral não trabalham sim, trabalham muito, trabalham mais do que alguém assalariado, né, que trabalha no mercado ou no mundo do trabalho, né, um CLT, ou até mesmo eles trabalham tanto quanto empresários, sim, aqueles que estão à frente da própria empresa, trabalham tanto quanto empreendedores, aqueles que estão começando, aqueles que estão colocando uma ideia em prática, trabalham tanto quanto. E olha que estes últimos, né, mencionados trabalham bastante, né, porque tem que colocar a mão na massa mesmo, tem que realizar. Então, mas tem peso 2, o ministério integral, apostólico, pastoral. Por quê? Porque lida não somente com pessoas, lida também com seres espirituais de trevas, lida com problemas que chegam dentro do próprio lar ou da parentela, lidam com os problemas dos lares e dos parentes, daqueles que estão debaixo da cobertura espiritual, da autoridade espiritual. Então lida com N coisas e continuamente, né? Sempre estando em alerta, sempre estando disponíveis para o Senhor. E porque estão disponíveis para o Senhor, estão disponíveis para as pessoas que o Senhor guiar, quer sejam filhos espirituais, quer sejam pessoas que estão necessitadas, que o Senhor está a conectar, a trazer. Então não se para, né? Então desde sexta-feira que nós estamos fora de casa praticamente, chegando só para comer e dormir, para despertar. Sexta-feira passamos o dia praticamente fora, na mesa, já voltamos já para descansar e no outro dia cedo, acordando, se arrumando e saindo para passar o dia inteiro no ministério, na tenda dos profetas, na oração, 12 horas de oração. Então muitos filhos não puderam estar na escala e a apóstola e eu ficamos revezando, trocando, né? Enquanto isso, estávamos a cuidar de outras coisas. Eu já estava a terminar de preparar os certificados para os batismos, que já vou falar. Sinto-me confortável de abrir isso para você ter uma ideia, né? Falando sobre o ministério e também daqui a pouquinho entrando no tema, no assunto em que nós estamos a refletir nestes últimos dias. E também conectar, porque às vezes nós temos uma ideia, mas a realidade é outra. E enquanto a apóstola orando e eu terminando todas as coisas acerca dos batismos, e depois, enquanto eu orando, ela cuidando de reparar alguma coisa, enfeitar outra coisa, ajustar uma outra coisa dentro do ministério, no espaço ali onde nós estamos, na Embaixada do Reino de Deus aqui em Boa Vista, que inclusive fica na Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada. E disso não paramos, né? Isso desde as 6 da manhã. Saímos 5h30, 5h40 para estar lá às 6 em ponto para abrir a tenda e assim estar a fluir durante todo o dia. Nós tivemos, a partir das 15 horas do mesmo sábado, a segunda ação social e evangelística da família. Uau, foi maravilhoso. Então nem viemos em casa, nós fomos já programados para ficar direto na ação evangelística e foi uma bênção. Meu Deus do céu, nós estivemos a levar o Cordeiro de Deus para dentro dos lares, para o meio das famílias ali do bairro Alvorada, o bairro em que a embaixada está situada, né? Porque nós temos um entendimento que aquela é a nossa Jerusalém, depois a Judéia, depois a Samaria e por fim os confins da terra, ou seja, as mais de 211 nações. Então estamos a trabalhar, a ministrar, a estabelecer o reino em nossa Jerusalém, que neste caso é o bairro Alvorada. E às 18h30 já havíamos finalizado, graças a Deus. E aí corre para casa, janta, e tem ainda o turno de oração, tem o relógio de oração, né? O turno da apóstola nesta temporada está de 12h à 1h da manhã. E aí vai e ora,
e dorme 1 da manhã para acordar 5, para acordar 5h30, 6 horas, entre 5 e 6 horas, e eu corro para a rádio para estar lá 7h15 no máximo, para o programa Bom Dia Espírito Santo. Isso já é domingo, glória a Deus. Então sexta, sábado e domingo, olha a correria, só dá uma cochilada e corre para a glória e a honra do Senhor Jesus. E no meio de tudo isso tem que orar, né? Orar em comunhão com o Senhor. Não estou falando de orar pelas pessoas, isso é como respirar, né? Tá andando, tá orando pelas pessoas, ministrando, tem que estar em comunhão, né, com Deus por meio da palavra, leitura, meditação. No meio de tudo isso tem que realizar todas essas coisas que são o que? Compromissos diários que temos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. E aí vai para a rádio das 7h30 até as 9 da manhã, o programa Bom Dia Espírito Santo, e ministrando e compartilhando e realizando a perfeita vontade de Deus e glorificando o nome do Senhor nosso Deus, sendo uma bênção para a cidade de Boa Vista, uma bênção para a cidade de Santa Cecília, que é onde está situada a rádio. Boa tarde na presença de Deus, filhos, glória a Deus. E aí sai da rádio, vai deixar... Isso eu não relatei, tem que buscar a equipe, né? Passou para buscar a equipe antes, para ir junto, os operadores de som, mídia e tal. E aí vamos, acabou, volta, deixa em casa, corre para casa, muda de roupa rapidamente para uma roupa que pode entrar na água, né? Para batizar as pessoas. Corre para o local onde foi o batismo realizado, o primeiro batismo do ano. Hoje completa 1 ano em que ocorreu o batismo anterior a esse, né? Ontem, nossa, que batismo tremendo, foi o melhor batismo da minha vida, meu Deus do céu, foi extraordinário, né? Para vocês terem uma ideia, o próprio anfitrião que nos recebeu ali, que preparou a piscina, né, da sua casa, abriu suas portas para que o reino de Deus estivesse ali, e a família e aqueles que iriam batizar-se, né, pela primeira vez, ou reconhecendo realmente com seriedade o batismo. Ele foi o primeiro a ser batizado nas águas, glória a Deus. Então foi um tempo maravilhoso. E aí entra na piscina, ministra e tal, e chuva, e ministra na chuva, e tá com tradução. Inclusive acabou de entrar pastora Evelyn, pastor Juan, seu esposo, né? Pastora Evelyn fez a tradução para o espanhol, porque foi um batismo internacional. Houveram irmãos queridos e amados, filhos preciosos do Senhor. O Senhor tem nos dado o privilégio de cuidar dos perfeitos, nós chamamos assim, e são de língua espanhola, né? Então foi traduzido para o espanhol simultaneamente, foi algo maravilhoso. Uau! Inclusive foram eles que foram batizados, né? Pela própria filha, pelo genro, mais que um genro, é um filho também, dotado pelo coração, pelo Espírito. E foi um tempo maravilhoso, e muita presença de Deus, muito poder de Deus. Meu Deus, que fluência da glória. E depois do batismo, ainda dentro d'água, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. E ali, meu Deus do céu, o fogo pegou dentro d'água, né? Literalmente estávamos mergulhados no fogo, e 6 pessoas foram batizadas nas águas. Das 6, 4 receberam pela primeira vez o batismo com o Espírito Santo. Uma foi batizada com fogo. Além de receber o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, foi batizada com fogo. Coisa linda. E aí almoça rápido e corre para casa, muda de roupa para 17 horas, 1 hora antes de começar o culto, está no culto. E essa foi a correria do fim de semana. Culto até às 20h30. E aí depois tem que dar atenção aos visitantes, os convidados pela primeira vez, e a administração, e a troca de telefone, e a liberar da bênção, e depois tem reunião rápida, e depois tem que sair para dar atenção para filho e tudo mais, até que se chega em casa, é quase meia-noite. Aleluia. E aí lembrando que meia-noite o que? Tem a escala de oração, do relógio de oração. Entra, né? Por exemplo, eu estava tão cansado, eu vou abrir aqui para vocês entenderem. Estava tão cansado que eu entrei e comecei a orar e bum, fui embora. Fui embora para a eternidade, glória a Deus. Nem consegui sair da escala, estou orando até agora.
Brincadeira. Mas para vocês terem uma ideia de o quanto é trabalhoso, mas o quanto é prazeroso, né? Uau, estou feliz, estou grato ao Senhor. E hoje é dia de descanso, graças a Deus. Segunda-feira é dia de descanso para nós, para a apóstola, para mim, né? E o nosso descanso é o quê? É cuidar das coisas de casa. A apóstola está ali conectadinha aqui comigo, dentro do quarto, mas está cuidando de algumas roupas, né? Estou aqui fazendo essa live. Daqui a pouquinho eu vou subir um monte. Que monte, apóstolo? Que monte? É o monte do lençol, tá bom? Não vai confundir que é o monte de oração. Monte de oração é só daqui a um mês, em nome de Jesus, que eu irei subir. Nós iremos subir com a equipe, os líderes, pastores e generais. Mas é um monte de lençol. Vou tirar um cochilinho e depois eu vou fazer uma outra live louça. Vou fazer a live louça no nome de Jesus, o Rei da Glória. E neste momento estou aqui com vocês, servindo, amém, entregando tudo, aquilo que o Senhor tem nos dado no nome de Jesus. Olha aí, ó, esse monte é poderoso, kkkk, sim, poderosíssimo. Abrindo um pouquinho sobre a questão da espiritualidade, ou seja, do reino espiritual, da luz, né, divino. Nós fomos criados no Espírito, certo? E o nosso Espírito foi inserido dentro deste corpo físico. Nós chamamos de matéria, corpo material, feito de matéria orgânica, mesmas substâncias, mesmos componentes que a terra possui. Por isso a Bíblia diz em Gênesis 2,7 que fomos formados do pó da terra. Porém o pecado, ele que faz separação entre nós e o nosso Deus, ele entrou por meio de Adão. Logo nosso espírito morreu, ficando somente a alma e o corpo. Então o nosso corpo, a matéria orgânica, passou a ser guiada pelos próprios instintos. Eu gosto de trazer esse exemplo que nos traz um entendimento com clareza. Qual exemplo, apóstolo? Vamos lá. Com certeza você deve ter visto. Boa tarde, Deus abençoe, Vini. Glória a Deus. Já compartilhem aí, no nome poderoso de Jesus, amém? Compartilhem com todos os doentes, enfermos, quer sejam de físico ou de alma, tá? Que eles estão passando por algum problema. Tenho certeza que esse tempo de curar será extremamente poderoso, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, te dou esse tempinho aí para você compartilhar, no nome de Jesus, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Antes de ontem, uma querida irmã do Sul, ela entrou primeira vez e ela estava com uma insônia terrível. Era um demônio, ela pensou que era uma outra coisa, né? E ali o Senhor trouxe discernimento e ela foi completamente liberta, ao vivo. Então faça isso no nome de Jesus, não importa qual seja o problema, o diagnóstico, o Senhor é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje e eternamente. Louvado seja o nome dele para sempre. Amém? Então, tornando um exemplo aqui. Olha o que o pecado faz com o ser humano. Você deve ter visto um trailer, ou deve ter maratonado, ou deve ter assistido, né, a série The Walking Dead. Calma aí, só o meu avião tá passando aqui. Rapidinho. É meu avião mesmo, meu avião da Azul. Sempre quando eu vou viajar, eu viajo neste avião. Nunca viajei pela Gol, nem Latam, não, nem a TAM, não sei se ainda existe a companhia, sempre azul, né? Eu saio de lá igual Smurf, então diz, tem um dia azul, aí eu me sinto Smurf, todo azul, glória a Deus. Passou, em cima aqui da minha casa é uma linha aérea, né? Eles fazem linha, sempre que eles vêm, eles passam aqui por cima. Bom, continuando, The Walking Dead, ou seja, o morto que anda, série de zumbi ou filme de zumbi, não sei se você já assistiu, tá? Eu gosto de trazer esse exemplo que mostra a realidade do que o pecado fez. Minha apóstola é muito sábia. Te amo, minha apóstola. Recebo. Ela falou, recebo. Amém. Assim é no poderoso nome de Jesus. Palavras têm poder. E eu estou debaixo de uma unção profética aqui. Amém. A mão do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Glória a Deus. Aleluia. Sobre você também. Amém. Tá fluindo? Você está fluindo? Então, The Walking Dead.
zumbi. Um zumbi. O que é um zumbi? Zumbi é alguém que foi infectado por um vírus, né? Eu estou falando de algo fictício para trazer para a realidade, exemplificar a realidade espiritual. Então, um vírus ou um fungo, né, dependendo do filme, um parasita, alguma coisa assim, infectou um ser que estava vivo, um ser humano, estava vivo, tinha a sua vida, sua família, sua rotina, sua espiritualidade, e etc, 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 né? Suas conquistas. E aí a pessoa infectada, ela começa a adoecer, esse vírus, fungo, bactérias, enfim, começa a matar o organismo, e mata, a pessoa morre. Mas depois de alguns segundos ou alguns minutos a pessoa torna a vida. Mas quando torna a vida, essa pessoa já não tem mais personalidade. Essa pessoa já não tem mais personalidade, não fala, tá? Não tem expressão. Vive ou se movimenta, vamos tirar essa palavra vive, se movimenta para satisfazer um instinto. Qual é o instinto do zumbi? Nos filmes, nas séries, qual é o instinto? É se alimentar, não é assim? É satisfazer aquela ânsia, aquela fome, não é? E aí vai atrás dos vírus. Você pode observar que zumbi não ataca zumbi. Raramente nós vemos algum filme na ficção que isso acontece, né? Geralmente eles perseguem, caçam, né? Os vivos, aqueles que estão vivos. Agora tá, preste atenção. O pecado, ele fez e ele faz isso com o ser humano. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Entenda, homem e mulher, tudo bem? Isso foi no Espírito. Espírito. Deus é vida. Então, a imagem de Deus é ser um Espírito vivo. É ser um Espírito vivo como Ele é. Amém? E a semelhança de Deus é fazer o que Ele faz. A Bíblia diz que Ele governa desde os céus. Ele domina sobre tudo. Então, se a semelhança de Deus é dominar como Ele domina, governar como Ele governa, e ser integrante, está debaixo da autoridade do reino, da autoridade do reino de Deus. Glória a Deus. Ok? Mas aí o pecado entrou. E a Bíblia diz que o homem morreu. Só que o que morreu na humanidade, ela que já tinha sido criada no Espírito, tinha recebido um corpo orgânico da matéria, orgânica, de matéria orgânica, do pó da terra. Tinha recebido espírito dentro deste corpo, ok? O corpo tinha recebido espírito dentro dele e se tornado uma alma vivente. Quando o pecado entrou, o espírito morreu. Então, tendo o espírito morrido, ok? Sendo desconectado da fonte da vida, que é o próprio Deus, o pecado faz separação entre o homem e Deus, porque todos pecaram e expulsos, destituídos foram da glória de Deus. Então, desconectados da vida, morreram. Então, ficou só a alma e só o corpo, ok? E agora, o corpo que foi formado para ser guiado pelo Espírito está sendo guiado pela alma. E a alma é mente, emoção e vontade. Então, o ser humano passou a ser guiado pelo próprio instinto pecaminoso para viver satisfazendo este instinto. Lembra do zumbi? Exatamente. Então, o vírus do pecado, o parasita do pecado, ou a ameba, sei lá, do pecado, contaminou o ser humano, matou o ser humano, o ser que é divino, ficando somente o ser carnal, alma e corpo. Por isso que a Bíblia diz que o Deus é o próprio ventre, vivendo para satisfazer os próprios desejos, vivendo para pecar. Lá em Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus diz que os pensamentos do homem eram continuamente maus. Por isso o verso 3 diz, Gênesis 6:3, Deus disse, o Senhor disse: o meu espírito não contenderá sempre com o homem, porque também é carne, mas os seus dias serão 110 anos. Então, seres que foram criados para serem eternos, agora estariam com prazo de vida. Você observa na ficção, né? Quanto mais o tempo passa, mais os zumbis ficam feios, né? Mas eles apodrecem. E assim ocorreu com o ser humano. Estou trazendo um paralelo para que você entenda. Mas, glória a Deus, todavia, porém, aleluia, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não apodreça, não pereça, não seja eliminado, não seja exterminado, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia.
Todo aquele que crê e recebe o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, torna a vida. Jesus Cristo, ele é conhecido como Redentor, aquele que veio restaurar todas as coisas. E a Bíblia diz com clareza que ele veio trazendo o reino de Deus, ou seja, o Espírito do próprio Deus novamente para a terra. O Espírito que foi retirado lá em Gênesis 6:3, lá em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 1, capítulo 2. Esse mesmo Espírito veio sendo trazido, veio sendo inserido na terra através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, todo aquele que crê e confessa Jesus e se torna discípulo de Jesus, recebe esse Espírito de vida. Assim, o apóstolo Paulo escreveu que o primeiro homem, Adão, era uma alma vivente, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é um espírito vivificante. Oh, Jesus, Adão era uma alma vivente, uma alma viva, porque tinha um espírito humano e o Espírito de Deus habitando dentro dele, o reino de Deus dentro dele. Mas Jesus Cristo, ele não veio somente trazendo o reino, ele veio trazendo esse mesmo Espírito que traz vida, que revivifica, que vivifica. E esse Espírito está aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos entender isso. Deus nos tira da escravidão do pecado e da morte por meio do seu poder. O apóstolo Paulo assim escreveu: ele nos tira das trevas para a maravilhosa luz do reino do seu amor, do reino do seu amor. Então saímos das trevas para a luz, fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz do reino de Jesus, do reino de Deus. Amém? Só que tem um tempo que nós devemos permitir, certo? Devemos nos posicionar para que Deus tire a morte de dentro de nós, tire o pecado de dentro de nós. Assim como lá em Êxodo, Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas teve um período para tirar o Egito de dentro do povo. Quando nós somos vivificados, ou seja, ressuscitados em nosso espírito, há uma desintoxicação que tem que ocorrer em nossa alma. Sim, em nossa alma, para que a morte seja tirada da nossa alma, tirada de nossa alma, para que o pecado seja tirado de nossa alma. Pense a alma como mente, emoções e vontades. Quantas pessoas, mesmo depois de terem recebido Jesus Cristo, continuam a viver no engano do pecado, continuam a viver em vícios, continuam a viver em amargura, em ódio, em ira, em rancor, em falta de perdão? Quantas pessoas, mesmo depois de terem tido um encontro com Deus, a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo, inclusive têm batizados nas águas, recebido o revestimento do poder do Espírito Santo, mas continuam com problema de segurar a língua, andam fofocando, falando mal dos outros, amaldiçoando os outros, falando palavrões. Mas não nasceu de novo? Agora não está vivo? Não está vivendo a vida eterna? Sim, está, mas tem que entrar no processo de tirar o pecado de dentro da alma, tirar a morte de dentro da alma. Já foi retirado, o físico, o espírito, certo? Mas a alma precisa, a própria alma foi tirada desse ambiente, mas agora precisa tirar esse ambiente, essa mentalidade, esses sentimentos e pensamentos e estas vontades de dentro da alma. Glória a Deus, louvado seja Deus. Tem um exemplo que o Espírito Santo me traz, já vamos nos aproximando para a ministração, tá? Compartilhe com quem está doente e enfermo, no nome de Jesus. Nós vamos já orar no poderoso nome de Jesus. O seguinte, pense nesse exemplo comigo, tá? Acontece muito na infância. Na infância, você estava na escola e tinha coleguinhas, tinha diversas pessoas, né? Pessoas que gostavam de você, que não gostavam de você. E aqueles que não gostavam de você se aproximavam de você e todas as vezes davam um soco, pã, no seu ombro. Pã, sempre que te via, onde te via, pã. Ficava roxo, ficava verde, aí ficava mais verde, e aí doía muito e depois começava a sarar. Tudo bem?
Só que você cresceu, você está na faculdade, saiu da faculdade, você cresceu, arrumou um emprego, está no emprego. E nunca mais aconteceu aquilo, mas você passou por aquilo. E isso foi, na infância, lá na escola, no tempo da classe, ok? E aí você tem os seus colegas de trabalho, tem os seus companheiros de trabalho, e aí alguém vai tirar uma brincadeira com você e faz o sinal de que vai no seu braço, mas não vai, é só só ia dar um toquezinho assim, só ia dar um toquezinho assim no seu braço. E aí você já vai fazer o quê? Né? Já vai, ó a reação. Uma reação instantânea. Por quê? Porque de tanto lá na infância, alguém dá um soco no seu ombro, dá um soco no seu braço, aquilo criou um trauma. Aquilo criou uma amarra na sua alma. Então todas as vezes que alguém faz assim, vai na sua direção, você pensa que vai acertar o seu ombro. Você sente e tem a vontade de reagir como? Escapando ou indo para cima. Escapando ou indo para cima. Você está entendendo? Assim, quando nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos, Efésios capítulo 2, nós andávamos segundo os nossos pensamentos, sentimentos e vontades. Então, pensem comigo, quantos traumas foram gerados em nossas almas? Quantas feridas? Quantas cicatrizes? Quantas coisas, legalidades nós abrimos enquanto estávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência? Quantas coisas foram geradas em nossas almas quando nós andávamos debaixo da influência desse espírito, porque éramos, por natureza, desobedientes, filhos da ira. Agora que nós ressuscitamos, não é instantaneamente que essas coisas ocorrem, existe um processo. Como Deus teve que levar o povo de Israel até Mara, as águas amargas, para que ali eles fossem curados. Ali o Senhor provou eles, ali o Senhor entregou a eles a palavra. É como está escrito em Salmo 107:20. Enviou-os a sua palavra e os sarou e os curou. Algumas traduções, para curá-los. E os livrou de todas as suas aflições, de todas as suas dificuldades, de todos os seus tormentos, em algumas traduções, para livrá-los da extinção. Então, por meio da palavra, é por meio da palavra que a nossa alma ela é curada, ela é restaurada. Presta atenção, tudo ocorreu instantaneamente no Espírito, porque tudo parte do Espírito. Jesus disse, em verdade vos digo, amém? Deixa eu só mudar o texto, é outro texto. Ele disse assim, vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne, ou seja, a alma é fraca. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, ele escreveu claramente, Romanos 8, principalmente o 8, fala claramente que a carne, a alma, se inclina para as coisas da alma e para a morte, mas o Espírito busca as coisas de Deus, ou seja, a vida eterna. Nossa alma foi criada não para governar, mas para ser governada pelo nosso Espírito. E o nosso Espírito foi criado para ser governado pelo Espírito do próprio Deus. Quando o Espírito do próprio Deus vem habitar dentro de nós, ele passa a governar o nosso Espírito. Agora, quer que o nosso Espírito se coloque na posição de governo e comece a governar a nossa alma. E o que governa? Escute isso. Revelação. Revelation. O que governa a sua alma, governa o seu corpo. O que governa a sua alma, governa o seu corpo. Sim. O que governa a sua mente, governa o seu corpo. O que governa as suas emoções e sentimentos, governa o seu corpo. O que governa as suas vontades, governa o seu corpo. Preste atenção. Você lembra que eu falei do zumbi? Quando a pessoa estava viva, é infectada, ela morre e quando volta não tem mais a mesma personalidade? Porque agora um vírus se instaurou
né? Se instalou no cérebro e vive para satisfazer os seus próprios desejos e vontades, ok? Tudo bem. Se o Espírito de Deus, dentro do seu espírito, não estiver a governar a sua alma, um outro espírito vai governar a sua alma. A nossa alma, ela não foi criada para governar, ela foi criada para ser governada. Preste muita atenção nisso. Onde é que Satanás ele guerreia? Onde é que é o campo de batalha? Não é na mente? A luta não é contra pessoas, Efésios 6,12, mas sim contra o quê? Seres espirituais. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores que atuam nas regiões celestiais. Então são seres espirituais. Onde você pensa que os demônios eles vão buscar se alojar? Eles não podem se alojar no seu espírito, porque o seu espírito só pode ser acessado por um espírito, que é o espírito do próprio Deus, porque foi criado por Deus. Ok? Então, se o teu espírito não está debaixo do governo de Deus e não está governando a sua alma, um outro espírito está. Eu vou falar tudo, Jesus. E aqui eu começo a encerrar. Glória a Deus. Que tempo bom. Tempo maravilhoso. Poderoso, como está aqui, ó. Foi comentado. Poderoso. Glória a Deus. Vamos lá. Há pessoas que elas são governadas na alma. E isso reflete no corpo. Por um espírito de ira. Sim. Elas vivem tendo explosões de ira. Há outras pessoas que são governadas por espírito de vício, que seja vício alcoólico, vício químico, ok? Então elas não conseguem deixar de fumar, não conseguem deixar de beber, não conseguem deixar de usar drogas, sejam lícitas ou ilícitas, tudo bem? Existem pessoas que são governadas por espírito de imoralidade, então elas não conseguem deixar a pornografia, não consegue deixar a masturbação, não consegue deixar o adultério, não consegue deixar a fornicação, que é o relacionamento fora da aliança do matrimônio, não querem compromisso com ninguém, né? Eu sou de todo mundo, é o que essas pessoas dizem. Então, um espírito de imoralidade que governa a alma dessas pessoas. Você está entendendo? Estes espíritos eles são personalidades. São personalidades. Aí você pode observar que essas pessoas elas não têm uma personalidade santa, elas não têm uma personalidade coerente, né? Elas têm uma personalidade totalmente diferente. Se você for observar, quando as pessoas elas começam a ingerir o álcool, ok? Elas vão perdendo o controle, né? E uma outra personalidade vai ali tomando de conta. Então, existem homens que ficam afeminados. Aí quer beijar o companheiro de copo, né? Quer tirar a roupa, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas com certeza você já observou ou já ouviu algo assim. E tem outras pessoas que, né? Tá? É calminha. Quando começa a ingerir o álcool, muda a personalidade. Começa a ficar sanguinária. Quer pegar faca para tirar sangue de alguém. Já quer quebrar garrafa para cortar alguém, já quer ir partir para cima, arrumar confusão. A pessoa sem o álcool ela tem uma personalidade, mas quando começa a ingerir o álcool, não é o efeito do álcool, não, é efeito do demônio, é efeito do Satanás que entrou ali na influenciou a alma. Aquela personalidade maligna entrou e começou a dominar a mente, as emoções, as vontades e por fim o corpo. Você está entendendo? Se não é o Espírito de Deus que está a governar a sua alma, é um outro Espírito. Preste atenção como isso é poderoso. Isso quer dizer que se o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus governar a sua alma, a personalidade que você vai ter é de Deus. Uma personalidade santa, uma personalidade justa, uma personalidade amorosa, uma personalidade que governa, que domina, sem impor, sem abusos, sem ofensas. Você está entendendo? Uma personalidade justa, uma personalidade moderada. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de escravidão para termos medo, mas nos deu um espírito de amor. Olha, um espírito de poder,
espírito de moderação. Que coisa linda! Você está entendendo? E o fruto do Espírito é Gálatas 5:22. Primeiro, amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Uau! Você está a entender? Nós temos que nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa alma. Quem está sendo governado pela alma está sendo governado por demônios, possivelmente governado por demônios. Nós temos que ter muito cuidado. E eu termino essa reflexão contigo, falando acerca do impor limites. Deus é um Deus que impõe limites. Desde o princípio, ele veio impondo limites. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17. O Senhor impõe limites. O Senhor coloca o homem na terra, o homem recém-criado, com o corpo recém-formado, é colocado na terra. Deus prepara tudo para este homem. Preste atenção, Deus, ele providencia tudo para que nós vivamos bem, em saúde, alegria, paz, prosperidade. Foi assim desde o princípio. Só que ele estabeleceu limites. Ele disse assim, ó, coma do fruto de todas as árvores que há no jardim, mas não coma do fruto, o único fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você certamente morrerá. Olha, Deus colocou limites. E o homem não respeitou os limites. Não respeitou o limite colocado. Por isso morreu. Ao desobedecer, morreu. Mas o Senhor não desiste, o Senhor é maravilhoso. Gênesis capítulo 12, ele chama um homem chamado Abrão. Esse homem se chamava Abrão. E Abrão começa a andar com Deus. Gênesis capítulo 17, Deus então faz uma aliança com Abrão. Muda o nome dele para Abraão. Tem muita gente que Deus muda o nome, precisa mudar de nome. Por quê? O nome fala de personalidade, né? Abrão significa pai de um povo, então era um homem medíocre. Era um homem muito rico, mas medíocre. Nem filho ele podia ter. Mas Deus mudou o nome dele para Abraão. E Abraão, no original, adicionou um H. H, a letra hebraica H, se declara assim, ó, rei, que é uma letra de realeza. Então Deus colocou a sua realeza em Abrão. E esse Abrão tornou-se Abraão. Então de pai de um povo, um pai medíocre, passou-se pai de nações. Pai abundante de muitos povos. Louvado seja Deus. Amém? E esse rei, esse reino, essa palavra rei, trata-se do reino. Então Deus deu graça do reino para Abrão e ele se tornou Abraão. Deus fez uma aliança. E quando uma aliança é feita, o que é de um passa a ser do outro também. Sim ou não? Por exemplo, o meu sobrenome passou a ser o sobrenome da minha apóstola, da minha esposa. Meu nome é Mateus Oliveira Pontes. O dela era Consuele Matos. Consuele Maria Matos. Depois que nos casamos, o meu sobrenome foi dado a ela. Matos era somente da mãe dela, porque ela não foi registrada pelo pai. Isso é assunto para um outro momento e se ela desejar, ela pode compartilhar. Ok? Então, ela não tinha o sobrenome do pai, mas ela ganhou o meu sobrenome, ficando assim, Consuele Maria Matos Pontes. Olha que coisa linda. Porque não somente o meu sobrenome foi para ela, mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, até mesmo as promessas do Senhor para a minha vida também passaram a ser dela. Porque foi por meio da aliança. Olha só que maravilha, a aliança. Então quando Deus fez uma aliança com Abrão, ele se tornou Abraão, a personalidade de Deus, tudo que Deus tem, inclusive o governo, as promessas, passaram a estar sobre ele, na vida dele. Tanto que, meu Deus do céu, Deus disse para ele, você será pai de nações. Pai de nações. Então, a paternidade de Deus foi transferida também para Abraão. Se você foi em Israel, você vai observar que eles têm muito respeito até hoje por Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé.
E também eles chamam de pai Abraão, porque eles todos descendem deste homem. Você está entendendo? Todos eles descendem deste homem. Um homem que decidiu ouvir a Deus e se relacionar com Deus. E Deus entregou uma marca a Abraão. Eles deveriam circuncidar os homens. Todo o sexo masculino deveria ser circuncidado ao 8º dia de nascido. Uma marquinha, um cortezinho no prepúcio. Aquilo ali tinha um significado, né, natural e espiritual. O apóstolo Paulo disse que a circuncisão não é mais no corpo, agora é no espírito, é no coração. Que é quando o Espírito Santo, a marca da promessa, vem habitar dentro de todo aquele que crê. Mas preste atenção, ainda falando de Abraão. Deus entregou essa marca para ele, mandamentos e leis a ele, que deveriam ser transmitidas de pai para filhos. Você está entendendo? Então, Abraão, assim como Deus recebeu de Deus para transferir aos seus filhos, e eles receberam limites. Por um exemplo, os descendentes de Abraão não poderiam casar com mulheres de outro povo, de outros povos, nem homens de outros povos, porque Deus estava separando um povo santo, um povo do qual viria Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção. Eu não sei qual foi a criação que você teve, de qual cultura você veio. Talvez você foi criado soltinho ou soltinha, mas quando você vem a Jesus, você não deve continuar assim. Você não é mais soltinho, você não é mais soltinha, você tem Pai, tem o Pai Celestial. Se você congrega, você tem um Pai espiritual. Se você não reconhece a sua autoridade como um Pai espiritual, você está em apuros, porque você tem o Pai Celestial, você tem o Pai espiritual, e esse Pai espiritual, ele pode ter sido o Pai que te levou à fé, ou pode ser o Pai que cuida, te ajuda, te auxilia no desenvolvimento da sua fé. Talvez seu pai na fé, quem lhe ajudou a gerar, a nascer de novo, foi uma outra pessoa, quer seja um homem, quer seja mulher, aí já entra mãe na fé. Mas se você hoje congrega, você tem um pai espiritual, e você precisa entender que você não anda mais soltinho e soltinha, que Deus não deixa ninguém soltinho nem soltinha. Pelo contrário, quando o pecado entrou, que todo mundo ficou solto, como ovelhas sem pastor. Mas Jesus Cristo, ele veio e disse assim: eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta. As ovelhas entram e saem e encontram abundância de vida. Louvado seja Deus. Então existem limites que nós temos que respeitar, limites nos quais nós devemos andar. Nós não podemos nos enganar achando que podemos andar perto do inferno, ainda no céu, perto das trevas, ainda sendo luz. As más companhias corrompem os bons costumes. Não podemos ser tolos, insensatos, de achar que não. Nós precisamos respeitar os limites. Então, muito cuidado. Aprenda os limites. E os limites estão colocados aqui, ó. Estão postos aqui, ó. A Bíblia está surradinha, mas é boa, amém? Aqui, ó. Na palavra de Deus. Amém? Os limites estão na palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo, ele comunica ao teu espírito quais são os limites, o caminho que deve seguir. Ele é como uma voz que nos comunica o caminho em que devemos seguir. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós temos que andar firmes, sem vacilar, sem desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Então, aprenda os limites e coloque limites. Aprenda a colocar limites. Não viva uma vida sem limites. Não caia no engano religioso de hoje que diz assim: Jesus pagou, olha o engano, Jesus pagou o preço, agora está tudo certo. Nós vivemos um tempo da graça, da graça, da graça. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso aqui é perigoso. Que perigoso. E as pessoas querem usar a graça, a liberdade para viver em libertinagem. Oh, queridos, nós não podemos nos enganar, tá? O tempo da graça é muito mais, como eu posso colocar, Jesus, rígido do que o tempo da lei. Na lei, se você
se deitasse com a mulher do outro, a mulher que não fosse sua, você cometia adultério. Na graça, se você olhar e desejar a mulher, o homem, né, alheia, você já cometeu adultério. Então nós não podemos fazer da graça uma desgraça. E por que o rigor é maior? Porque na lei, a lei não tinha poder de trazer vida àqueles que estavam ouvindo ela, ok? Mas hoje, a lei do Espírito que é vida, ela nos traz vida para que nós possamos viver a lei, nós possamos cumprir, possamos andar nos limites. No culto de ontem, o Senhor me deu um exemplo. Tenho certeza, você já viu uma placa de pare, né? Se você pilota ou dirige, você deve ter visto uma placa de pare. Tenho certeza que você nunca olhou para aquela placa e achou ruim, né? Ficou resmungando, reclamando, dizendo assim: que maldade terem colocado essa placa aí para mim, que maldade tem que colocar logo bem aí, né? Começou a resmungar como se as pessoas, os órgãos competentes, tivessem colocado ali por maldade, tivessem colocado ali para te privar ou para nos privar de uma experiência maravilhosa. Pelo contrário, foi posta ali para nossa proteção. Cada placa de sinalização, quer seja dentro da cidade ou fora dela, é posta para nossa orientação, né? Leis de trânsito, né? Sim ou não? Para nossa orientação, são leis, mandamentos, para nossa orientação, para nossa proteção. Limites, 60 km por hora, 80 km por hora, né? 90 km por hora, ok? Limites devem ser respeitados. Para quê? Para que nós possamos ter uma boa viagem, para que nós possamos chegar ao nosso destino. Se você quer chegar ao seu destino profético, você precisa aprender. Você precisa já ser desatado na sua alma. Se você viver uma vida sem limites, você não pode mais viver uma vida sem limites. Existem limites que foram colocados, postos desde a eternidade, que foram compartilhados com profetas, com reis, certo? Aos sacerdotes, amém? Para que nós possamos o quê? Hoje conhecer e caminhar, tá? Para que nós possamos com segurança chegar no nosso destino. E Deus não é mau quando estabelece limites, pelo contrário, Ele revela quem Ele é, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu declaro sobre a sua vida o desatar no nome de Jesus. Eu declaro o poder da ressurreição no poderoso nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus na sua alma, que seja mente, emoção e vontade, te desatando no nome de Jesus. Você não vive mais uma vida sem limites. Você vive de acordo com a palavra de Deus. Você é guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, no poderoso nome de Jesus. Seja desatado agora, seja desatada agora, no poderoso nome de Jesus. Quero abrir esse espaço para estar a orar, amém, no nome de Jesus, estar a ministrar. Tem alguém que está doente, enfermo, com dores, está desenganado, desenganada, está preocupado, preocupada com algum caroço. Manifeste aí nos comentários, por favor. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Já estamos a finalizar. Glória a Deus. Se não há ninguém aqui, você conhece alguém, já compartilha aí no nome de Jesus. Posso dedicar mais 3, 5 minutinhos aqui convosco. Essa é a nossa alegria, realizar aquilo que Deus deseja, o Senhor deseja, amém? Glória a Deus. Perfeita, bem-vinda, filha, meus filhos queridos, família Miranda, Deus abençoe meus filhos queridos. Lucas, Deus te abençoe, filho amado, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Tem alguém? Glória a Deus. Se sim, manifesta aí nos comentários o que você está sentindo. Eu estaria a ministrar rapidamente no poderoso nome, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Estamos quase terminando esse tempo maravilhoso da presença de Deus. Glória a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta também, algum comentário, pode realizar. Terei grande alegria em ler. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Lembrando que essa live ela permanecerá, tá bom? Oração pelo meu avô que está no hospital, certo? O que o seu avô tem? O seu avô tem, filho? Coloque aí para mim, por favor. Nós vamos interceder por ele agora e tenho certeza que a boa mão, a mão poderosa do Senhor irá alcançá-lo lá no hospital, no nome de Jesus, o Rei da Glória.
Amém? Para a glória e a honra do Senhor, assim compartilhe. Não há limites. Doença nos rins, certo? Os rins falharam, somente pedra nos rins. O que é? Seja bem específico para mim. Quanto mais... Olha, o nome dele é Guilherme, perfeito. É pedra nos rins, os rins já falharam, o que é? Quanto mais específico, melhor. Então não há limites para o poder de Deus, amados. No início do ano passado eu recebi uma mensagem dos Estados Unidos, foi através inclusive da fase hemodiálise, então os rins já estão falhando. Vamos ministrar. E foi através da querida pastora Evelyn, está aqui, e ela recebeu a mensagem dos Estados Unidos e ela transmitiu essa mensagem para mim, alguém desesperada, pedindo oração, ministração em Chicago, na cidade de Illinois, tá? Em Chicago. Inclusive Illinois ele foi um berço de avivamento, tá? Nos Estados Unidos. E esta amiga da pastora Evelyn, que é Evelyn também, e ela possui uma amiga que havia se acidentado, muito grave mesmo, estava em coma e já estava morta já. Iriam inclusive no mesmo dia, às 18 horas, desligar os aparelhos. Os médicos já haviam emitido essa realidade, então ela estava desesperada. Quando foi meio-dia do mesmo dia, eu estive a mandar uma mensagem de áudio de 3 minutinhos e 10 segundos. E a pastora Evelyn mandou para Evelyn, que foi até o hospital para colocar o áudio, onde o corpo estava ali, somente sustentado pelas máquinas. Enquanto o áudio estava a acontecer, a rolar, a ser reproduzido, deixa eu lembrar o nome da minha querida, Jusmelis, que estava morta, tornou a vida, ressuscitou imediatamente e já pediu comida. E ela disse em espanhol: não entendi nada, mas eu senti Deus. E naquele mesmo dia ela caminhou com a ajuda do andador. 2 meses depois já estava fora do hospital, já estava entregando a vida a Jesus. Pouco tempo depois já estava batizado e hoje congrega na igreja, uma igreja maravilhosa em Illinois, em Chicago. Está viva para a glória de Deus, continua viva. Interessante que a Evelyn, que foi quem veio atrás, procurou ajuda, que inclusive levou o áudio, ela também foi curada. Tinha um único rim, que já tinha recebido de doação devido a uma enfermidade que possuía, já estava falhando. Olha só que interessante, Lucas, o rim dela estava falhando e estava a precisar de outro rim também. No mesmo dia, na mesma hora em que ela ouviu o áudio de ministração que foi enviado daqui do Brasil para os Estados Unidos, por meio da pastora Evelyn, pastora da nossa família Penny Church, muito amada, muito querida, junto com o seu esposo e seus pais, os diáconos perfeitos. Naquele mesmo instante ela foi curada deste rim, tudo para a glória e a honra do Senhor. Então conto isso para que vocês tenham o entendimento que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, não mudou, ele não falhou, ele nunca falhará. Nós que devemos tornar a crer, ter esta fé radical, esta fé que se posiciona como quem diz: se ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Se ele não fizer, ninguém mais pode fazer. Se ele fez no passado, ele faz hoje, continuará a fazer amanhã. Se ele fez uma vez, ele fará de novo. E é nessa fé que eu caminho, e é esta fé que eu anuncio, em poderoso nome de Jesus. Alguém mais necessitando de oração, quer seja para si ou para os parentes? Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Pai, Criador dos céus, da terra, de todas as coisas. O Senhor que criou o espírito humano, que o criou para que habitasse dentro dele, que criou para que, através deste espírito, do espírito do homem e da mulher,
a terra fosse governada, o reino do Senhor fosse manifesto, desde a terra como é nos céus. No nome de Jesus, Pai, assim oramos. Assim oramos. Oramos pelo Guilherme, o avô do Lucas, que está no hospital, está fazendo diálise, está com os rins falhando, está com os rins comprometidos. É no poderoso nome de Jesus que nós declaramos e decretamos a ressurreição. O poder da ressurreição é liberado agora sobre os rins do Guilherme. É no poderoso nome de Jesus. Sim, no poderoso nome de Jesus. Espírito de enfermidade que está a segurar estes rins, solte agora no nome de Jesus. Saiam agora no nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, nós declaramos e decretamos o poder da ressurreição sobre Guilherme, os rins do Guilherme, mais do que os rins, também sobre o fígado. Alamaia Siriantiri cantar. Sobre o estômago, no poderoso nome de Jesus. Toda maldição hereditária seja cancelada. Espíritos geracionais saiam no poderoso nome de Jesus. Assim é, no nome de Jesus. Nós declaramos cura e liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê, escreva aí embaixo amém. Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Muito bom ter estado com vocês. Uau, já estamos em 1 hora de live. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga amém. Quem escrever amém, dá tchau para alguém. E até a live que vem. Lucas, filho, aguardamos as boas notícias no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Shalom. Até amanhã.